e em comunhão com nós mesmos, com a nossa luz maior, vamos buscar nos recursos da oração a sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, abrindo as portas do nosso lar, para que a espiritualidade maior venha participar conosco de mais um culto do Evangelho em nosso lar, trazendo o amparo e a sustentação para essa reunião de amor. Na oportunidade, externamos toda a nossa gratidão ao Cristo Jesus, professor de nossas almas, que nos auxilia com seus ensinamentos, exemplos, princípios e valores a trabalhar pela nossa edificação íntima. Vamos pedir a Jesus que nossas orações toquem os céus e que elas alcancem o nosso Pai maior, o Pai da vida, aquele que nos ajuda no despertar de todos os dias, no nosso renascimento cotidiano. Deus, muito obrigada pela nossa existência, por tudo que nós temos, por tudo que somos, pelas bênçãos de estarmos de passagem na terra, sendo a terra para cada um de nós, escola bendita, escola de redenção e de nossa renovação. Que esta escola esteja sempre nos favorecendo a trabalhar na edificação de nós mesmos, no burilamento do nosso caráter, na nossa conduta, buscando princípios e valores para ser dignos e merecedores de seguir com o Cristo Jesus e alcançar o Senhor. Que o passe em nosso Evangelho seja o instrumento de auxílio para tratamento e cura das mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que todos nós possamos alcançar através do passe a luz divina que nos alivia de todas as aflições, a luz divina que nos renova para prosseguirmos a caminhada. Que a água colocada para ser imantada receba as energias de estações mais elevadas, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando nesta fonte rica que traz como alimento, matando a sede do corpo e espírito de cada um de nós. Que a nossa casa, através das energias sagradas do Evangelho no lar, tenha o seu interior e exterior renovado. Que todas essas energias estejam também alcançando o nosso ambiente de trabalho e os nossos companheiros de jornada, que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 28, em peregrinação. Abaixo, uma fala de Paulo, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Nesta epístola, Paulo diz o seguinte: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem e com ela chega para nós o convite à reflexão. Diz assim: risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo, na jornada empreendida.
se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam nos bens que incorpora ao seu nome. Até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações, cada dia impedindo-o a renovar-se e melhorar-se. Deixa eu refrasear. Cada dia impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. E aqui nós buscamos o auxílio da espiritualidade maior para fazermos a dissertação. Colocar alguns comentários sobre uma lição que parece ser muito enigmática, mas não. É uma lição bastante educativa, onde Emmanuel nos traz palavras duras para a nossa reflexão acerca de quem nós somos, acerca do nosso papel enquanto peregrinos da Terra. Falando um pouco sobre essa palavra peregrinação, a gente coloca alguns comentários que eu acho importante. O ato de peregrinar, e quando o indivíduo se dispõe a andar por longas distâncias a pé para manifestar sua fé, é louvável. Porque o ato de peregrinar é quando nós saímos com destino à nossa busca interior, a conhecer nós mesmos, a buscar no nosso interior forças para que nós trabalhemos na nossa renovação, na nossa redenção. E às vezes encontramos ao longo da caminhada forças que nós achávamos não possuir, coragem que nós acreditávamos não ter, mas também enfrentamos a dificuldade da fraqueza ao longo do caminho. Falo isso com propriedade porque eu já fui peregrina também. E a peregrinação é um ato solitário, onde nós carregamos conosco apenas provimento para alguns dias durante a nossa jornada. Deixamos tudo para trás. E por mais que nós estejamos acompanhados por dezenas de pessoas, a nossa caminhada, a nossa peregrinação será sempre solitária, porque cada um carrega dentro de si um propósito. Cada um busca para si a oportunidade de vencer a si mesmo, de conhecer todas as suas limitações. E aqui Emmanuel coloca para nós, quando ele fala que é risível. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. E é a mais pura verdade. Porque nós passamos a vida inteira
acreditando que é o corpo que anima o espírito, quando na verdade é o contrário, é o espírito que anima o nosso corpo. É através da saúde do nosso espírito que nós temos a saúde do nosso invólucro carnal. Lembrando que todo o patrimônio que nós constituímos na terra, patrimônio material, ele não seguirá conosco quando nós, enquanto peregrinos, formos chamados a outra dimensão. A terra para nós é casa de passagem, é escola de aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa conduta enquanto indivíduos. Porque quando nós reencarnamos, nós somos almas que vamos experienciar a vida na Terra. Trazemos conosco débitos do passado, situações para serem corrigidas junto da nossa família, mas trazemos também a missão de trabalho para o aperfeiçoamento de nós mesmos, enquanto indivíduos eternos que têm o dever moral diante do Criador de aproveitar esta existência para trabalhar no aperfeiçoamento de si mesmo, da sua conduta, do seu caráter, das suas questões morais. Existirá todas as dificuldades para serem vencidas. Dificuldades no âmbito intelectual, moral e espiritual. E este aperfeiçoamento só se dará através da nossa luta interior. Por mais que nós tenhamos o amparo e a sustentação da nossa família, quando nós reencarnamos na Terra, a nossa caminhada em prol da nossa evolução terá que ser contínua e solitária, porque cada um de nós estamos num estágio diferente de evolução dos demais. Então, que a gente se atenha a esses fatos, de que a luta para o nosso crescimento moral, nosso crescimento íntimo, compete a nós mesmos e não aos outros. Os demais será para nós importantíssimos, dando o amparo, a sustentação e mostrando o caminho. Mas nós é que temos que ter sabedoria, clareza de ideias para fazer as melhores escolhas. Quando Emmanuel diz que não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa, corretíssimo. É o que eu estou acabando de afirmar. A Terra para nós é uma escola de bênçãos onde nós temos a oportunidade de trabalhar na nossa educação e renovação íntima. E todo o patrimônio por nós constituído não nos pertence. Nada nos pertence, nem o nosso invólucro carnal. Muitas vezes nós acreditamos ser dono de grande patrimônio, ser donos do nosso corpo. Na verdade, não. O que nós possuímos? O nosso espírito. Normalmente imperfeito, necessitando de trabalho para alcançar a evolução. Do patrimônio material, quando nós seguirmos para outra dimensão, ficará para trás, não levaremos nada conosco. E é por isso que o Evangelho cita: devemos trabalhar para construir tesouros imperecíveis nos céus, porque os tesouros perecíveis são aqueles que deixaremos para trás e será consumidos pela ferrugem e pelas traças. Do nosso corpo, muitas vezes, passamos a vida fazendo investimento para embelezamento do nosso corpo físico. Nos apaixonamos por nós mesmos e pelas coisas do mundo. Mas é preciso termos a consciência de que este corpo é um veículo
que estará a serviço do nosso espírito. Ele não nos pertence. E por mais que nós sejamos de classes mais abastadas, de classe mediana, que nós sejamos de classe mais baixa a nível material, no momento de deixarmos a terra, a nossa condição será a mesma no momento de descerrar o nosso corpo ao túmulo. Então, que nós tenhamos essa consciência. Muitas vezes a gente vive a vida na terra não enquanto peregrinos, mas achando que a terra é nossa casa definitiva, que é nossa propriedade, que é nosso canteiro, que nós temos uma única existência. E aí nós queremos aproveitar ao máximo as coisas do mundo. Fazemos escolhas que não nos edificam espiritualmente. Muitos descambam para o mundo das drogas, dos vícios, alimentação exagerada, sexo irresponsável. Na verdade, nós só estamos danificando o nosso invólucro carnal. Porque a gente precisa sim trabalhar para adquirir tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. Mas ter a consciência de que a terra é uma escola, uma casa de passagem, e todos nós, almas que experienciam a vida na terra, somos eternos peregrinos. E aí nos cabe neste momento o trabalho da nossa edificação íntima, buscando ao longo desta marcha buscar conhecimentos para a nossa edificação interior, adquirindo princípios, valores e conduta que eleva-nos enquanto espírito. Buscar sempre, nos momentos de dificuldade, o Cristo Jesus como exemplo, como modelo, como mestre, como guia. Porque Jesus vivenciou, exemplificou toda a sua proposta, deixando para nós os seus exemplos de humildade, de perseverança, de fé, de comprometimento. Como exemplo, Jesus foi o maior peregrino encarnado que a terra já teve. O Espírito puro, que nos exemplificou a importância de trabalhar pela edificação íntima e o quanto isso é benéfico para o nosso espírito. E aí, quando nós fazemos a escolha de trabalhar pela nossa edificação íntima, nós vamos deixar para trás aquela roupa pesada, aqueles sentimentos mais primitivos do nosso espírito, que não refletem em nada a luz em nós, que é o egoísmo, a ganância, a maledicência, o orgulho e a vaidade. Estaremos de consciência expandida e coração aberto, para vencer todas essas mazelas que ainda apequenam o nosso espírito, trabalhando e zelando para uma conduta todos os dias renovada, buscando as virtudes que nós possuímos, do amor, da fraternidade, da bondade e do perdão. Estaremos aceptíveis a conviver com tudo e com todos, buscando nas diferenças a oportunidade de nos enriquecermos culturalmente. Buscaremos nas dificuldades do outro a oportunidade de auxílio, porque uma vez que nós trabalhamos para auxiliar os nossos semelhantes, estaremos auxiliando a nós mesmos, porque estaremos exercendo o desapego.
utilizando as questões materiais, aquilo que nós possuímos, apenas como instrumento de auxílio para nós enquanto peregrinos. Mas nós não estaremos apegados a estes tesouros que a terra nos oferta, porque estaremos convictos de que a terra é casa de passagem, que somos apenas peregrinos e que estamos caminhando para uma nova dimensão, tendo Jesus como nosso mestre, modelo e guia, como professor de nossas almas. Então, buscaremos sempre o auxílio necessário nas casas de oração. Estaremos buscando nos estudos do Evangelho todos os princípios para a nossa renovação cotidiana. E isso fará de nós peregrinos sábios, fazendo escolhas que nos edificam enquanto espíritos, tendo a certeza de que nada na terra nos pertence, mas tudo aquilo que nos é ofertado pelo Pai será utilizado para o trabalho da nossa edificação do campo interior. E é com esse sentimento de gratidão que nós pedimos aos benfeitores celestes, ao Cristo Jesus, para nos auxiliar no momento de vibração e oração, vibrando paz e luz para a nossa comunidade, para todos que avizinham a nossa casa, pedindo a Deus por todos os templos de oração e pelos seus dirigentes, que as casas de oração seja casa de bênçãos, onde pode nos propiciar a oportunidade de trabalho para nossa renovação interior. Abraçamos, neste momento, junto à espiritualidade maior, a oportunidade de vibrar por toda a nossa família consanguínea, pelos que estão na morada maior, que encontre nas colônias espirituais a oportunidade de trabalho para a autoiluminação do espírito. Os que estão como nós na morada terrena, que receba as nossas vibrações, que possamos trabalhar arduamente para vencer as querelas do passado, trabalhando pelo amor, pelo perdão, bondade e fraternidade. Que Jesus abençoe grandemente a nossa família consanguínea. E agora é um momento muito especial, onde apresentamos ao Cristo Jesus todos os que são nossos tutelados, aqueles que por vontade do Pai estão sob a nossa responsabilidade, convivendo conosco sob o mesmo teto. Que recebam as bênçãos do alto. Que a lição de hoje seja instrumento de auxílio a todos nós, no trabalho que nós devemos desenvolver em prol da nossa evolução enquanto espíritos que experienciam a vida na Terra. Que todas as energias do interior de nossa casa sejam renovadas e que estas energias alcancem cada cantinho do nosso quintal, servindo também as nossas plantas e os animais de estimação que nós possuímos. Que todas estas energias de paz, de luz, de renovação estejam no nosso ambiente de trabalho, atendendo também todos os nossos companheiros de jornada. E é chegado o momento especial do passe, onde nós, em comunhão com a espiritualidade maior, recebemos do Cristo Jesus todas as energias de tratamento, de cura, de renovação, de fortalecimento, para que nós, abençoados com as energias sagradas do passe, possamos iniciar a nossa semana renovados, confiantes na proposta de sermos peregrinos que caminham com o Cristo Jesus para ir de encontro ao nosso Pai. Pedimos a Jesus, pelas bênçãos sagradas da nossa água,
que ela receba as energias de estações mais elevadas, em comunhão com as energias primárias da Terra. Que se torne para nós esta fonte que alimenta as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. E agora nós recebemos, tudo aquilo que veio do plano maior para atender todas as súplicas e necessidades de cada um de nós. Então pedimos a Jesus para estar conosco, seguindo na visita a todos os lares. Pedimos pela nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus. Irmãos que são peregrinos como nós, que possamos formar nessa corrente magnética de amor os laços de fraternidade, de bondade, de amor e caridade, uns para com os outros. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em todos os lares. Vibramos e pedimos que a luz do passe seja instrumento de cura para os irmãos que sofrem em seus lares pela prova da enfermidade e da dor. Que a luz divina do Senhor cure os corações que estão sofrendo pela dor do luto, pela partida do seu ente querido que retornou à casa do Pai. Que a oração seja o link sagrado entre os que peregrinam na dimensão terrena para com os que retornaram à dimensão maior. Vibramos e pedimos amor, perdão, paz e compreensão para os lares que estão em discórdia. Que possam acordar para a realidade de que devemos nos reajustar com os nossos enquanto estamos a caminho, porque todos nós somos peregrinos da terra. Vibramos e pedimos que através da bondade humana, os lares que estão em vulnerabilidade social sejam assistidos. Os irmãos que estão sofrendo pela falta do trabalho, do pão de cada dia, do agasalho e da moradia segura, que sejam assistidos pelas bondades e caridade humana, por esta capacidade que nós alcançamos de olhar pela necessidade do outro, de atender a necessidade do outro. E nós pedimos agora pela paz no mundo, pela humanidade que padece pelo horror da guerra, passando pela fome, pela miséria, pelas doenças, pela violência que a guerra traz, dizimando povos e nações. Jesus, que estas vibrações toquem os céus e que a paz seja efetivada na terra. Vibramos por todos os mandatários de grandes nações que tenham os seus corações tocados neste momento pela nossa oração, a fim de que possam trabalhar para garantir a paz na terra. Vibremos pelo mandatário maior de nossa nação, pelo mandatário de nosso estado e de nosso município, pedindo que todos os poderes constituídos para atender à necessidade do nosso povo possa funcionar de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agora, nós, em comunhão com a espiritualidade maior, pedimos ao Senhor que esteja conosco neste momento, que vamos externar a nossa gratidão a Deus, falando com esse Pai de amor e bondade, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso, de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho
celebrado em nosso lar. Obrigada à espiritualidade maior, que veio trazer o amparo e a sustentação para o entendimento da mensagem que nos foi ofertada no dia de hoje. Que assim seja.